Imediatamente após aprender a ler, o novo leitor ou nova leitora eh, está se apropriando dos códigos, né, dos sentidos da leitura e começa a exercitar. Vocês devem lembrar das suas próprias experiências, se vocês têm crianças por perto que estão sendo alfabetizadas, estão sendo apresentadas à leitura. Logo após aprender as primeiras letras, elas ficam identificando o nome das pessoas queridas, né? Os pais, dos irmãozinhos, dos primos, dos amigos, professores e etc. E à medida que vai aprendendo as palavrinhas, também vai procurando identificar no ambiente, nos livros, né? No que tiver escrito ali perto, próximo da criança ou do novo leitor, nova leitora. É muito interessante como a gente vê esse movimento para exercitar a leitura, para praticar, para estar lendo, né? E, assim, essa experiência é vivenciada, acredito que por todos os novos leitores. A distorção disso, desse movimento de encontro à leitura, vai acontecer depois, quando a leitura se torna obrigação ou castigo, etc. A gente vai falar sobre isso depois. Então, logo depois de aprender a ler, eu tive esse movimento também e busquei leituras em tudo que estava ali ao meu alcance. Já falei no vídeo anterior sobre o primeiro livro, né, a Bíblia, de como eu me aventurei na Bíblia, na leitura da Bíblia. Mas não foi só a Bíblia que eu li. Então, os meus irmãos mais velhos tinham leituras específicas, né, os bolsilivros da época, os faroestes, os gibis, né? As histórias em quadrinho e dos super-heróis, da turma da Mônica, do Walt Disney. Então, tudo isso eu lancei mão e lia vorazmente, lia o tempo inteiro. Era só eles deixarem fácil e eu estava lendo. Na medida em que eles foram observando que tinha outra pessoa, né, uma pessoinha ali incursionando pelo seu material de leitura, eles começaram a procurar esconderijos e eu comecei também a buscar encontrá-los nos seus novos locais, né, e para dar continuidade às minhas leituras. É interessante, eu lembro bem de uma passagem que ficou na minha memória, eu deitada no sofá na sala, lendo uma história em quadrinho, e minha mãe passou e eu estava rindo muito com a história, né, envolvida naquele enredo da história em quadrinho, e eu ria sem parar, e minha mãe passou e disse: "O que essa menina tanto ri?" E ficou admirada. Então, assim, como a gente consegue, a criança consegue se envolver na leitura, mergulhar na leitura, seja pelo prazer, pela alegria, né? Se envolver emocionalmente também no momento em que tem tristeza, em que tem o choro, ir às lágrimas, né? Então, assim, essa capacidade que a literatura, a leitura em geral, tem de nos transportar para o mundo daquele conteúdo que está sendo lido. Isso é muito bacana e é interessante a gente continuar incentivando esse movimento em direção à leitura para os novos leitores, né? Para que eles consigam desenvolver o hábito, primeiro pelo prazer, pelo interesse próprio de cada um, porque isso vai ser muito interessante mais adiante, quando chegarem as leituras obrigatórias, né? Se a criança já tiver desenvolvido o hábito pelo prazer, então ela vai ser muito mais fácil enfrentar as leituras mais áridas, mais ásperas, né? Mais pesadas, né? Em maior quantidade, as que serão necessárias para os exames na escola ou para a seleção, para um curso superior, para o trabalho, para um concurso. Então, esse percurso será muito mais facilitado se lá no início dessa caminhada leitora houver um incentivo pelo prazer para desenvolver o hábito, não é mesmo? Até o próximo vídeo.